Nós estamos aqui, Deus, totalmente para Ti. Nós entregamos o culto dessa noite a Ti. E nesse momento agora de ministração, nesse momento agora de palavra, o Senhor possa falar poderosamente conosco nessa noite. Nós queremos, nesse novo tema, entrarmos de cabeça, ó Pai, no livro de Gálatas. Tira todas as dúvidas, nos faz enxergar aquilo que precisamos enxergar, nos faz compreender as Tuas verdades, ó Pai. E que possamos sempre recorrer às Tuas Escrituras, tendo ela como o norte para a nossa vida, a régua que tudo pode medir e por ninguém pode ser medida. Senhor, ó Pai, nós entregamos esse novo tema nas Tuas mãos, e que hoje, no culto dessa noite, eu possa alcançar os Teus perdidos, alcançar aqueles que estavam distantes e possam nessa noite sair daqui transformados pela Tua palavra. Oramos assim, em Teu santo nome. Amém. Amém? Vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Acompanha comigo lá. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que acontece aqui? Essa carta de Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo, mais ou menos em 49 depois de Cristo. Ela tem uma extrema importância, principalmente na Reforma Protestante, vista como uma das cartas ali de Lutero, que deu grande embasamento para todo o percurso ali da Reforma Protestante, assim como o livro de Romanos. O livro de Gálatas foi muito importante para esse início, vamos dizer assim, da Reforma Protestante. A carta aborda a justificação por meio da fé, somente por meio da fé, mas também fala a respeito de graça. Até nos nossos dias temos visto muitas pregações ou alguns outros insights que falam a respeito da graça, e talvez você já escutou essa palavra, a graça, 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 graça. E o que é, afinal, essa tal da graça? A graça nada mais é que um favor que nós não merecíamos, que o Senhor fez no nosso lugar. Isso é graça de forma extremamente simples, resumidamente falando. Mas infelizmente nos nossos dias, como houve um pouco naquele tempo também, uma deturpação do Evangelho, uma deturpação da graça de Deus, nos nossos dias há esse Evangelho fofinho, há essa graça da qual só cara, a graça é isso. É só um favor, a graça fez tudo por você e é isso, nada mais. Faz da graça de Deus uma desgraça. Faz daquilo que Jesus fez na cruz em meu favor, em seu favor, no seu lugar, algo simples, algo sem valor algum, algo que qualquer outra pessoa poderia fazer. Uma graça barata, uma graça que não tem valor, uma graça que não muda nada em mim. E muitas pregações no nosso século têm pegado a graça de Jesus e diminuído essa graça barata. Queria ler para vocês, eu já dizia Bonhoeffer, não sei se é assim que se fala, mas falei aqui. Olha o que ele diz sobre a graça. Graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É a pregação do perdão sem arrependimento. É como Jesus chegasse para a mulher adúltera, olhasse para ela, olha, eu não te condeno, pode ir. E a mulher sai, cara, se ele não me condena, então ninguém me condena mais. Ei, ninguém me condena.
Mas antes dela sair, ele chama ela e fala, e agora vai e não peca de novo. Agora vai e não peques mais. É a pregação do arrependimento, é a pregação da graça sem o arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. Essa é a pregação da graça, da qual ela é muito prazerosa ouvirmos, porque ela não me conduz ao arrependimento, ela não me leva a passos práticos em uma mudança total e radical da minha vida, ela só me faz receber uma notícia boa, e que me deixa no mesmo lugar de tipo, ó, é só isso, nada mais. Essa é a graça barata. E se você tem escutado ou de alguma forma se alimentado dessa tal graça barata, eu quero falar para você, meu irmão, fuja disso. Fuja desses pastores ou pregadores que têm pregado uma graça que não te leva ao arrependimento, que tem apresentado a você algo fofinho, algo lindo, algo que afaga o seu maravilhoso ego, e você sai daqui apenas como o tal, onde você sai daqui ouvindo que você consegue, que você é bom, e diminui a graça de Deus, diminui o evangelho. E o que Paulo vai falar aqui, o que a gente vai destrinchar, é algo muito gravíssimo, porque a ponto de Lutero estudar essa carta e ir contra a Igreja Católica Romana, que era muito influente, poderosa naquele tempo, ao ler esse livro de Gálatas, algo mexeu dentro dele e falou, cara, a gente está fazendo algo muito errado aqui como igreja, a gente está fazendo algo muito errado. Da onde eu preciso pagar para ser salvo? Da onde eu preciso fazer algo para ser salvo? A justificação é por meio da fé, a salvação é de graça, eu não preciso fazer nada para ser salvo. Mas obviamente que aqueles que foram salvos para as boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Você não foi salvo para viver uma vida inativa no reino. Jesus não te alcançou para que você ficasse sentado nessa cadeira ouvindo semanalmente um pastor pregar sem mudança de atitude, de forma alguma. Jesus te alcançou para que você vivesse uma vida para Ele, por meio dEle. Paulo, ao escrever essa carta, a gente olha para a vida de Paulo, um cara que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, alguém que nos nossos dias, talvez poucos de nós, olharia para esse apóstolo e falaria assim, esse aí não tem jeito nenhum, esse aí só entregando para Satanás. Imagina, alguém do nosso meio começa a perseguir vocês, a matar vocês, ou a apoiar que vocês, enfim, sejam espancados. Aí você olha para essa pessoa e fala, esse cara aqui não tem salvação não. Esse cara, essas atitudes que ele tem feito dentro da igreja, da comunidade, não mostram que ele é um crente. Só apedrejando esse cara aí, só entregando ele para Satanás. Mas por incrível que pareça, esse cara, da qual ninguém botava tanta fé, foi alcançado por Jesus. E agora ele está indo para Damasco, ter um encontro com Jesus. Naquele momento ele cai, uma luz forte aparece para ele fica cego, os soldados que estavam junto com eles para perseguir os cristãos, não veem nada, só escutam a voz de alguém falando com ele, e naquele momento Paulo, que na verdade é Saulo, antes da conversão, escuta aquela frase, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí esse paradoxo na mente de Paulo, porque ele era um judeu, era um mestre, ou seja, ele estudava a Torá, as promessas do Antigo Testamento apontavam para ele, para os judeus, e agora ele escuta um Senhor falando para ele, por que eu te persigo? Ele fala, Senhor, eu não te persigo. E Jesus tinha muito claro para ele que se ele perseguisse os cristãos, a Jesus ele estava perseguindo. Naquele momento Jesus manda ele ir para uma casa, ele fica 3 dias lá cego, vem Ananias, batiza Paulo, ali começa o ministério de Paulo. Para onde ele vai? Ele vai para o deserto da Arábia.
Ele fica 3 anos nesse deserto, sendo discipulado pelo próprio Cristo. Ele mesmo afirma isso no livro de Gálatas. E aí, 3 anos sendo discipulado por Cristo, ele volta. E agora ele volta, vai às cidades pregando o evangelho a cada cidade. Depois ele tem um momento da qual ele vai lá em Jerusalém conversar com os apóstolos, para testificar se aquilo que ele pregava de fato era o verdadeiro evangelho. Se de fato o apóstolo Paulo poderia ser denominado como apóstolo Paulo. Se Paulo, ele não tivesse se posicionado contra as regras que os judeus queriam impor naquela igreja, o cristianismo teria permanecido uma seita dentro do judaísmo. Se Paulo não se posicionasse quando escreveu Gálatas, porque ele vai à cidade, na Galácia, e quando ele escreve, porque ele foi lá, pregou o evangelho, ele volta. Aí agora ele ficou sabendo que eles rapidamente se desviaram a um outro evangelho, que não o evangelho das Escrituras. Paulo agora escreve de uma forma indignada, a ponto de, no capítulo 6, no verso 11, ele diz: vejam com que letras grandes eu estou lhes escrevendo de próprio punho. É como se ele olhasse para o escriba e falasse assim: ei, daqui agora que eu vou escrever. Porque eu fui no sul da Galácia, preguei o evangelho a eles, a igreja se firmou lá, e tão rapidamente eles se desviaram do evangelho de Cristo, tão rapidamente eles fugiram das verdades bíblicas, e ele está enérgico. O apóstolo Paulo vem um pouco tanto quanto indignado por esse senso de zelo do evangelho e fala assim: ei, vocês estão fazendo algo errado. O que vocês estão fazendo com o evangelho? Sabe o que aconteceu? Os judeus, os judaizantes, eles vão até lá. Nesse tempo onde Jesus pregou e começou a pregar o evangelho, as boas novas, muitos judeus se converteram. Só que eles vão à Galácia, e sabe o que eles falam para os irmãos da Galácia? Olha, antes de se converter ao cristianismo, você precisa se converter ao judaísmo. Então, por quê? Mas por que precisa se converter ao judaísmo? Não, porque assim, você precisa ser circuncidado, você precisa guardar o sábado, você não pode comer alimentos impuros, e tantas outras regras. Então agora os judeus, os judaizantes vão até a Galácia, e querem de alguma forma mostrar que se você guardar o sábado, você vai ser salvo. Se você for um homem circuncidado, você vai ser salvo. Começam a acrescentar coisas à salvação. Por isso, dessa indignação do apóstolo Paulo ao escrever o livro de Gálatas. Olhar para o livro de Gálatas e ver dessa forma como o apóstolo Paulo trata, como ele é duro, direto, reto com os irmãos na igreja na Galácia, só demonstra para mim e para você que ele não tinha nenhum compromisso com a sua reputação, não é verdade? Se Paulo quisesse priorizar a sua reputação como apóstolo, ele não falaria como ele falou. Se o pastor quer priorizar a sua reputação como pastor na igreja, ele não vai pregar aquilo que fere o seu ego. Ele não vai falar para você que você é pecador, que todos, sem exceção, sem Jesus, longe de Cristo, estão depravados, estão mortos nos seus delitos. Essa pregação você não vai ouvir. Afinal, há uma reputação a zelar. Paulo não estava nem aí para a reputação dele. Paulo é reto, ele prega e fala: é isso aqui, essa é a verdade, vocês estão fazendo errado. Ele não tinha compromisso com o bem-estar da igreja na Galácia, nem tão pouco com os cristãos que frequentavam ela. O compromisso de Paulo, presta atenção, não era com os crentes da igreja. O compromisso de Paulo não era com a igreja em si, era com o evangelho de Cristo. Esse era o compromisso de Paulo. Esse deve ser o meu e o seu compromisso com o evangelho de Cristo. Se a igreja da qual você participa, ou na Dura Itajaí, prega desse evangelho, meu irmão, ainda que você saia daqui magoado, porque ouviu coisas duras a seu respeito, é essa a igreja da qual você precisa participar. Uma igreja que prega o verdadeiro evangelho.
que prega as verdades bíblicas. Amém? No estudo do livro de Gálatas, desses 6 capítulos, dividiremos eles em 3 sessões. A primeira que eu vou falar hoje sobre a mensagem do Cristo crucificado. A segunda sessão, a família multiétnica formada por Cristo por meio do Evangelho. E a terceira, o Espírito que transforma aqueles que creem no Evangelho. Quando Paulo, vamos ler o verso 1 ali, para a gente começar a destrinchar esse texto. Paulo, apóstolo enviado da parte de homens, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo, nesse primeiro ponto, ele está falando da sua apostolicidade a respeito do Evangelho. Ele está afirmando assim: olha, eu, apóstolo enviado não por parte de homem algum, eu estou pregando para vocês, falando para vocês, não porque eu me denomino como um apóstolo e vim aqui falar para vocês, mas porque eu fui alcançado por Jesus. Em Atos capítulo 15, se não me engano, tem o primeiro grande concílio de Jerusalém, onde eles se reúnem lá e tal, vão tratar a respeito de alguns assuntos ali. Paulo participa, Paulo volta para lá e tem essa conversa com o apóstolo Pedro e com os discípulos. E aí agora ele fala assim: olha, eu ouvi desse evangelho, e começa a sentar com eles e conversar assim, assim, assado, Jesus veio e fez isso, fez aquilo, é por isso que a gente deve fazer essas coisas e tais coisas. Ele começa a conversar tudo a respeito daquilo que ele recebeu por Cristo. Aí Pedro olha para ele e fala assim: Paulo, você de fato foi alcançado por Jesus. Paulo, você de fato recebeu o evangelho de Jesus, porque é o mesmo evangelho que nós recebemos. De fato você é apóstolo. E aí então ele sai dali com esse título de apóstolo. Eram 12 apóstolos com o acréscimo do apóstolo Paulo, o filho que nasceu fora de tempo, mas tão apóstolo quanto os outros. E aí quando ele escreve, ele já começa a carta falando: olha, eu sou apóstolo não porque eu estou me denominando, mas eu sou apóstolo porque Jesus pregou para mim, e tendo pregado, me enviou a pregar essas mensagens a vocês. Do verso 1 ao 5, ele fala de ser um apóstolo enviado. A mensagem que ele trazia não vinha de fontes humanas, mas de Jesus. Nos dias do apóstolo Paulo, eles queriam fazer uma espécie de atualização do Evangelho. Um plus do Evangelho. Um up. Como se, tipo, essa mensagem aqui está um pouco ultrapassada. Essa mensagem não está tão eficaz, ou vamos botar um acréscimo aqui. E eles querem acrescentar, atualizar o Evangelho. Talvez mal intencionados ou bem intencionados, mas eles vão de encontro a algo muito sério. O Evangelho não tem acréscimos. A Bíblia é muito clara quando ela diz que outro Evangelho é nenhum Evangelho. Outro evangelho que vocês ouvirem, que não seja esse da qual prego a vocês, não é nenhum evangelho. Pois só existe um evangelho, o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho. E Paulo condena qualquer ensino que não seja baseado em 2 pontos simples. O primeiro: pecamos demais para contribuir com a salvação, e somos salvos na obra de Jesus e não nas nossas obras. Então olha, Paulo está falando assim: olha, o que você está recebendo, esse tal evangelho, é nenhum evangelho. Isso não é evangelho. Sabe por quê? Porque você pecou demais para fazer algo para ser salvo. Você está depravado. Não há nada que você possa fazer a não ser crer que Jesus Cristo é o Senhor para ser justificado. A única coisa que você faz é crer. Mas fora isso você não faz nada. Pecamos demais para nos falarmos que fomos salvos. E nós somos salvos na obra de Jesus e não nas nossas obras. Infelizmente, nos nossos dias, essas distorções ainda acontecem e muito na igreja cristã. Muito.
Eu queria falar de 3 distorções do evangelho dos nossos dias. A primeira, grande distorção. As pessoas são salvas pela entrega de Cristo, mas um comportamento correto. Olha, nós somos salvos, nós não estamos falando que nós não somos salvos por Cristo. Não, nós somos salvos por Cristo, mas você precisa fazer isso aqui. Olha, nós somos salvos por Cristo, como aquele judeu estava falando, mas você precisa ser circuncidado. Olha, nós somos salvos por Cristo, mas você precisa guardar o sábado. Esse mais não existe no evangelho. É como você olhar para alguém e falar assim, olha, a tatuagem é pecado e você vai para o inferno, porque você tem tatuagem. Os tatuadores agora ficaram aqui, ó. Vou procurar outro emprego. E esses acréscimos da qual fazemos do evangelho a respeito da salvação não são bíblicos. Porque a Bíblia é muito clara, a regra é clara. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. Então esses acréscimos, esse mais, esse comportamento da qual você precisa fazer, não garante a sua salvação. Mas eles mostram que você foi salvo. É impossível alguém tendo sido salvo por Jesus, alcançado por Ele, viver a mesma vida no pecado. Impossível. Falamos muito sobre isso no tema passado. Eu encontro com Jesus, automaticamente minha vida é radicalmente mudada. Não tem como o velho Felipe continuar vivendo. Ainda que o infeliz saiba nadar, eu tenho que constantemente afogá-lo, como eu já dizia. Mas meu irmão, não há nada que você faça, a não ser crer. Uma outra grande distorção é que não importa o que você crê, apenas seja uma pessoa amorosa e inclusiva. Quem já ouviu isso? Cara, não importa o que você crê, só tem que ser uma pessoa amorosa. E não importa o que você crê, só tem que ser uma pessoa bonzinha, inclusiva, não excluir as pessoas, incluir as pessoas. É isso que importa, não importa se você crê. Meu irmão, importa e muito o que você crê. Chega aqui na igreja, pastor, eu creio em Buda, mas eu sou bom. Eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca fiz nada tão grave. Não me leva a mal. Pastor, eu sou espírita. Não me leva a mal, mas minha vida é tranquila. Meu irmão, não é meio por aí. Isso é uma grande distorção que há no nosso meio. A terceira grande distorção, a igreja que abraçam usos e costumes para a salvação. Aquilo que não é regra, a igreja passa a tornar uma regra. Aqui na onda, as pessoas têm que usar a camisa preta, senão eu vou ser salvo. Não, aqui na onda você tem que participar obrigatoriamente de um grupo pequeno, senão você não vai ser salvo. Não, aqui você precisa usar a cruz. Não, aqui você precisa fazer e mais fazer. Igrejas que abraçam usos e costumes, culturas, da qual tornam aquilo uma regra para a comunidade e cobram dos membros que eles cumpram aquilo, pois se não cumprirem não vão ser salvos. Essas são as grandes distorções do nosso meio. Não é porque você participa da ceia que vai ser salvo. Não é porque você vem na igreja todos os domingos que será salvo. Tem muitos dentro da nossa igreja que não serão salvos. Tem muitos que eu vi caminhar conosco na onda e já saíram. Negaram a fé em Cristo Jesus. Voltaram a viver práticas não que viviam, piores da qual viviam lá atrás. Não é porque você está aqui dentro que você vai ser salvo. A salvação só vem por meio de Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo está admirado, para não dizer indignado,
para não dizer irado com aquilo que eles estavam fazendo. Ei, semanalmente pregamos, semanalmente falamos a respeito da salvação por meio da fé, e vocês ainda tendem a recorrer, a querer fazer coisas para Deus, como se pudesse de alguma forma obter a salvação. Falamos constantemente sobre isso. Vocês ainda vão a esse lugar, querendo só chegar diante de Deus e falar: ei, olha o que eu fiz, eu dei uma cesta básica lá, eu ajudei algum outro irmão, eu orei por ele, e querendo de alguma forma receber algo, num senso de meritocracia. Meu irmão, Paulo fica admirado, Paulo fica indignado que eles se abandonaram rapidamente. Sabe qual foi um grande erro da nação de Israel na transição do Egito a Canaã? Eles se esqueceram, além da adoração a outros deuses, a eles mesmos, ao bezerro de ouro, enfim, eles esqueciam constantemente aquilo que o Senhor fez por eles. Agora pensa comigo, meu irmão. Jesus pega a igreja Ondadura Itajaí, a gente vai lá no Mole. Você daqui da Itajaí, você conhece a praia, você não é Itajaí, tem uma praia aqui perto. Aí chega no Mole, ele abre, o Mole, no meio, e aí a gente passa, para ir para outro lugar. Aí você pensa assim: cara, se eu visse isso acontecer com os meus próprios olhos, meu irmão, eu largava tudo, abandonava carro, casa, família, abandonava tudo e seguia esse Jesus. Mas foi isso que aconteceu naquele tempo. Eles viram o mar se abrir, eles viram codorna cair do céu, eles viram maná cair do céu, eles viram Deus por meio de Moisés saciar a sede deles por meio de uma rocha. Eles viram tudo isso e eles se esqueceram de tudo isso. E talvez você relute agora dizendo: não, eu nunca esqueci disso. Meu irmão, o que eu mais escuto e aconselho pessoas que já caminham comigo há tempo, abrindo o coração que está meio mal e tal, e falar assim: cara, você se esqueceu de algo muito simples. Você tem se esquecido disso. Hoje, por exemplo, aconteceu alguns imprevistos dentro da igreja. Essa caixa d'água aqui transbordou aqui, ó. Água. A mangueira ficou enchendo, encheu tudo de água. E o problema nem é isso. O problema é que tem as partes do som aqui. Eu ia falar o nome técnico, eu não sei de nada. Mas molhou e a gente ficou preocupado, porque, ia queimar tudo. E agora, o que a gente vai fazer? E eu estava em casa, mandaram a foto lá. Naquele momento, já bateu a... Felipe, como você é ruim. Você estava lá, você estava junto com os servos e isso aconteceu. Aí meu coração já começou a se angustiar e fiquei preocupado. Eu falei: e agora? Será que vai dar certo? E agora? O que vai acontecer? E eu peguei, parei e falei: peraí, não é bem por aqui. Fui tomar um banho e fui orar. E falei: Senhor, não deixa com que eu esqueça que Tu és soberano sobre todas as coisas. Senhor, não deixa com que eu esqueça de que não importa o erro que aconteça, não importa a minha saúde, não importa nada, Tu és soberano sobre todas as coisas, Pai. E naquele momento fiquei calmo. Hoje, no momento de pré-culto, estava falando com os voluntários, eu falei sobre isso, porque o Senhor tinha me ministrado horas antes sobre isso mesmo. E sabe qual é o exemplo que eu dei? Quando Jesus está no barco, dormindo, os discípulos estão loucos, porque vê mar vindo e o barco começa a encher, e os discípulos olham para Jesus: ei, mestre, não te importas que morramos? Jesus acorda, calmo, olha para o mar: aquieta-te. Naquele mesmo instante, fez-se completa bonança no mar. Agora ele para, olha para os discípulos: por que vocês ainda não creem em mim? Vocês ainda não creem que eu posso todas as coisas? Eles caem naquele momento, olham para Jesus e ficam aterrorizados. Alguém domina tudo, até os mares, e lhe obedecem.
Ei, por que você está preocupado com o mar agitado? E sabe o que eu tiro dessa situação? É que mesmo que eu esteja do lado de Jesus, presta atenção nisso, mesmo que ele esteja do meu lado, por vezes eu vou me preocupar. Os discípulos estavam do lado de Jesus, cara. Jesus estava dormindo ali. Eles acordam um Jesus louco da vida. Tu não te importas que a gente morra aqui? Andaram com Jesus, viu Pedro caminhando sobre as águas, viu Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. Viram coisas grandiosas acontecerem, como a nação de Israel viu. E eles se esqueceram. É isso que nós fazemos constantemente. Nós nos esquecemos de Jesus. Pastor, qual que é a solução para isso? Qual que é o remédio para a amnésia? Não sei. Preciso tomar, já que eu me esqueço tanto. Meu irmão, ore a Jesus, pedindo para que Ele aumente a sua fé. Ore a Jesus, pedindo para que Ele te acalme. Ore a Jesus, para que Ele te leve a um lugar de segurança. Para que você compreenda que Ele é soberano. E que não importa o que aconteça, Ele está no controle. Versículo 7. Que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Meu irmão, um meio Evangelho não é Evangelho. Ou ele é, ou ele não é. Não vem com uma fração de corta aqui um pedaço, esse aqui eu concordo, isso é Evangelho. Não. Um meio Evangelho não é Evangelho. É Evangelho algum. Ou ele é, ou ele não é. Por que importa preservar o verdadeiro Evangelho? Por que importa, então, diante disso, eu preservar esse tal Evangelho? Porque outro Evangelho significa que você está se desviando do que Deus te chamou. Não deixe-se seduzir por esse tal Evangelho. Este Evangelho te leva para outro lugar. Um lugar de maldição. A ponto do apóstolo Paulo falar assim, se alguém apresentar para vocês um outro Evangelho, a não ser esse, que seja amaldiçoado. Que seja amaldiçoado. Porque o Evangelho é só um. Então esse outro Evangelho, da qual talvez você tenha escutado lá fora, um Evangelho coach, qualquer outro Evangelho, não é Evangelho. E olha a seriedade disso, a ponto dele olhar e falar que seja amaldiçoado. Ei, irmãos, se eu por um acaso chegar no momento que eu me desviar, que eu fraquejar na fé, e chegar para vocês e apresentar a vocês um outro Evangelho que não esse de Cristo, que eu seja amaldiçoado. Se um anjo aparecer na onda do Itajaí e pregar a vocês um outro Evangelho que não está fundamentado nas Escrituras, que ele seja amaldiçoado. Apóstolo, escolhido por Deus, os 12, juntamente com o apóstolo Paulo, foram homens da qual pregaram o Evangelho, e nós temos eles na palavra de Deus. Nós voltamos a esse Evangelho que começou sendo pregado por Cristo Jesus, que foi pregado também pelos apóstolos, e nos submetemos a ele, ao único Evangelho, ao Evangelho das Escrituras. Como, Felipe, eu me identifico esse tal outro Evangelho, voltando ao verdadeiro Evangelho, abrindo a sua Bíblia na sua casa e lendo as Escrituras, e conhecendo a boa nova de que Jesus está voltando e de que você pode sim ser salvo desde que creia em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Meu irmão, volte para a Bíblia. A Bíblia, ela julga tudo e por nada pode ser julgada. Ela é a régua de medir para tudo, e por nada pode ser medida.
Eu quero tomar alguma decisão, pastor, onde que eu faço? Recorra às Escrituras. É lá que contém a verdade. É lá que você precisa ir, entendendo que a resposta para os seus problemas estão nela. A Bíblia, da qual foi escrita há mais de 2000 anos, extremamente atual, sim, ela fala com você nesses dias. Sim, ela te responde em algumas situações dos nossos dias. Volte às Escrituras, pois ela é a autoridade de Deus, ela é a palavra de Deus. E pode passar céu, terra, mas as palavras dele nunca vão passar. Essa é a palavra de Deus. Volte às Escrituras. O Evangelho nada mais é do que uma notícia. Talvez você já tenha escutado uma frase: pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase? Essa frase é conhecida. Pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Como se o Evangelho de alguma forma fosse moralista. Olha, você faz lá e tal, né? E aí fazendo as pessoas vão crer. Porque vão olhar o que você faz. E vendo o que você fez, elas vão fazer também. E fazendo vão ser salvas. Ei, não é isso aí. O Evangelho não é moralista. Não é moralista. Aquilo que você faz não é Evangelho. Mas ele dá bom testemunho do Evangelho. Entenderam? Olha para o seu irmão do seu lado, então, se você entendeu, e fala, olha bem nos olhos dele e fala assim: aquilo que você faz não é Evangelho, mas dá bom testemunho do Evangelho. Aquilo que você faz não é, mas ele dá bom testemunho do Evangelho. Por isso que eu comecei falando que nós não somos salvos pelas obras. Obviamente que você vai ter a vida transformada, e necessariamente sua vida vai ser mudada. Mas o Evangelho, ele é uma notícia. O Evangelho é uma notícia. Gálatas capítulo 1, no verso 4, lá atrás. O Evangelho, o apóstolo Paulo fala que ele é uma missão de resgate. Olha só. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. No verso 4 ele fala que o Evangelho, ele é uma missão de resgate. A finalidade foi para que nos resgatasse dessa presente era perversa. Essa é a finalidade do Evangelho. É você que vivia a vida no pecado, caminhando a passos longos para a condenação eterna, para o inferno. Escuta uma boa notícia, e tendo-a escutado, tem radicalmente sua vida transformada. Imagina que você está sendo afogado num oceano. Você está lá, tá um exemplo aqui, tá lá morrendo afogado lá. E aí o Evangelho coach vem para você, olha você lá sendo afogado e fala assim: vai, nada cachorrinho, é só bater os braços e bater as pernas, você consegue, sai daí. Aquilo que divide você dessa morte e de voltar à vida é só sua mente que está falando para você que você não consegue nadar. Ei, você consegue nadar, você é capaz, sai daí. E a pessoa só afundando mais, só morrendo. Esse é o Evangelho coach. Agora o Evangelho das Escrituras chega até essa pessoa que está se afogando e mergulha lá dentro, e tendo mergulhado, traz de volta a vida. É isso que Jesus faz, é isso que Jesus fez, é isso que ele fez com Pedro, quando Pedro afundou, e é isso que ele fez com você que já aceitou a Jesus, estava afundado no pecado. Ele não olhou para você e falou: sai daí, você consegue. Ele foi lá e fez, ele foi lá e te resgatou. Isso foi o que Jesus fez.
queria convidar vocês a colocar de pé no seu lugar. Estamos chegando ao fim. O Evangelho de Cristo, ele tira qualquer possibilidade de um senso de justiça, onde podemos nos achar dignos de termos sido alcançados, mas ele nos leva a um lugar de impossibilidades, onde a única coisa que eu posso fazer é crer e aceitar que tudo já foi feito por ele.